Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Neto, estamos começando aqui mais um AngelCare Talks e hoje eu tenho a honra de receber um médico que virou amigo, referência na cirurgia da deformidade da coluna vertebral, mais especificamente a escoliose. Hoje eu recebo aqui o Dr. José Thiago Krupa. Dr. José Thiago Krupa é formado pela Santa Casa de São Paulo, fez a sua especialização em cirurgia da coluna vertebral na Santa Casa, mais especificamente no pavilhão Fernandinho Simonsen. Ele atua como médico de excelência do grupo da ACD, trabalha no Hospital Sabará, coordena o grupo de coluna e de deformidades do Hospital HGG, Hospital Geral de Guarulhos, e também trabalha com o pessoal da Unifesp, mentorando e ensinando também os residentes em deformidade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero que a gente traga bastante conteúdo aí para o pessoal que está assistindo. A gente sempre fala muito sobre escoliose porque existem vários tipos de escoliose e também existe a visão de cada cirurgião no tratamento das deformidades da coluna vertebral. Então é muito interessante você ver os diferentes tipos e também é muito interessante você ver a visão de cada médico. Eu gosto de começar, Dr. Krupa, o bate-papo perguntando sobre o início da sua trajetória. Como você ingressou na medicina? Tem alguém da tua família? Não? Como é que teve esse start de se tornar médico? Olha, eu não tenho um ponto exato que eu decidi, né? Quando eu era bem pequeno, eu queria ser que nem meu pai, engenheiro, fazer carro. Meu pai trabalhou a vida inteira na Volkswagen. É mesmo? E tinha essa ideia inicial, mas assim, não tinha opinião formada. Assim que eu comecei a pensar no assunto, veio a medicina de uma maneira irrefutável, né? Então, para mim foi fácil escolher esse caminho. Gostava da parte de biologia na faculdade, tudo mais, no colégio, na escola. Perfeito. E fiz essa escolha assim com tranquilidade. Entrando na faculdade, eu tinha a ideia que eu ia trabalhar com criança, eu queria ser pediatra, né? É mesmo? Mas a parte cirúrgica ganhou força, então acho que a ortopedia era a escolha mais correta, que você acaba acompanhando o crescimento, o desenvolvimento osteomuscular das crianças, então foi aí que eu entrei para a ortopedia. E mais precisamente na cirurgia da coluna foi quando eu realmente rodei dentro do grupo de coluna, que eu vi uma cirurgia de escoliose e para mim era aquilo que eu queria fazer, foi meio que imediato. E aí decidi pela cirurgia de coluna, mais ou menos no segundo ano da residência. No segundo ano da residência, então, você decidiu pela cirurgia da coluna. Isso. Mas você já tinha essa particularidade com as crianças. Sim. Na medicina ali, quando você começou a faculdade, teve algum momento específico, alguma fase que você já veio de berço, assim, iniciando, querendo trabalhar com criança, ou você viu alguma coisa lá que te deu um estalo? Teve um evento na minha infância que talvez seja, agora pensando com mais calma, eu tive uma lesão no nervo mediano com 11 anos de idade. Olha só. Um acidente com porta de vidro. Caramba. E aí, quem fez a minha cirurgia foi o Dr. Wilson, né, Heitor Wilson, que ele tá formação pelo pavilhão, mas ele atuava pela Paulista mesmo. Olha só. E ali, assim, meio que foi um start também para fazer medicina, que eu fiquei bastante tempo fazendo fisioterapia e tal. Olha que interessante. Então agora, com criança, eu sempre me dei bem com criança, né? Então, até hoje, o pessoal da turma, as crianças, tudo... Quando eu chego, querem brincar comigo e tudo mais. Que legal. Então, assim, eu me dou muito bem. Então, a criança foi uma coisa que meio que é natural. Então, nesse podcast, a gente descobriu que talvez foi esse evento aí que te deu o caminho para a medicina. Interessante. E você teve algum mentor
algum mentor durante a faculdade, ou uma pessoa que fez uma grande diferença na tua formação, que te ajudou, que realmente você se espelha ou te ajudou? Olha, na faculdade, difícil, né? São várias disciplinas, né? Acho que dentro da ortopedia, inicialmente, quando eu passei no 5º ano, eu tive muito contato com a pediátrica, o Dr. Santilli, acho que pode colocar como uma referência para fazer a ortopedia iniciar. Perfeito. Na cirurgia da coluna, não tem como não citar o Dr. Landim, né? O Dr. Elcio Landim, que foi referência para muitos aí, né? Uma referência, e eu tenho muito respeito e admiração até hoje. Ele não atua mais, né? Mas é uma pessoa sensacional, não só como médico, como ortopedista, mas também a parte humana também bem legal. É uma referência que não dá para negar. Muito legal. A gente escuta muito o nome dele aqui nos podcasts ou nos grupos de coluna. Ele é bem reconhecido, né? Isso, é bastante reconhecido e ensinou muita gente, né? Uma enorme contribuição aí para nossa área. Me diga uma coisa, você lembra da primeira vez que você viu uma escoliose, uma cirurgia de escoliose? Lembro, então, eu estava no 2º ano da residência e aí a gente estava abrindo as caixas, naquele monte de instrumental, cada parafuso de uma cor diferente, assim, uma coisa assim, que nunca tinha visto antes. Então, e não só a questão do material, mas a própria cirurgia, a mudança, né, o adolescente, né, que era a cirurgia em questão, quando ele chega, quando ele sai, quando ele volta no ambulatório, a de autoestima. Então, assim, a mudança, o impacto que causa na vida das crianças e do adolescente. Então, isso para mim foi como automático, era isso que eu queria fazer. Realmente transforma a vida das pessoas, né? Exatamente, isso eu acho que mais marcou. E a Santa Casa, né, o hospital ali da ortopedia, um dos hospitais, se eu não me engano, que tem maior tradição na cirurgia da coluna, foi o pioneiro, né? Foi o berço da ortopedia, né, ali no pavilhão, e da cirurgia da coluna também, muito por causa do Dr. Valdemar, né? Eu não cheguei a ter contato com o Dr. Valdemar, ele faleceu nos anos 2000, e eu entrei na faculdade em 99. Mas por coincidência, o Hospital Geral de Guarulhos, ele leva o nome do Dr. Valdemar. Que legal. Hospital Geral, professor Dr. Valdemar de Carvalho Pinto, de Guarulhos, né? Geral. Mas coincidência ou tem alguma coisa... Coincidência. Olha só. Que a Santa Casa assumiu a gestão do hospital quando inaugurou. Entendi. E foi bem no ano que ele faleceu, né? Então, fizeram essa homenagem para o Dr. Valdemar, dando o nome do Hospital Geral de Guarulhos. E, assim, uma coincidência, o destino quis que o hospital virasse uma referência em deformidade da coluna, principalmente a partir de 2015, né? Que quando a gente virou... meta referenciada lá da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Que legal. E me diga uma coisa, sobre a Santa Casa, uma das faculdades, né, de medicina mais renomadas no país, né, tradicional, como a gente falou aqui. Me conta como é que foi o desafio de estudar lá, como é que era a tua vida? Começa assim muito pela parte do vestibular, né? Quando a gente fazia na época, era tudo junto no mesmo vestibular. Eu tinha a faculdade de medicina da USP, a Pinheiros, né? Tinha a faculdade da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, tinha a Santa Casa de São Paulo e a USP de Ribeirão Preto. Perfeito. Né? Quando a gente faz a escolha do vestibular, você acaba, se você faz, dependendo da escolha, você pode tirar uma das possíveis, né? Por causa da ordem de classificação. Todo mundo colocava as públicas primeiro e a Santa Casa por último. Na hora de fazer a inscrição do vestibular, até por uma influência dos meus pais, que não queriam que eu fosse para o interior e tudo mais, as pessoas tinham medo, não sei. Eu coloquei a Santa Casa como na frente da USP de Ribeirão. Perfeito. Eu tive nota para ir para a USP de Ribeirão, mas fiquei na Santa Casa. É mesmo? E assim, eu acho que foi assim,
depois que a gente começa, a gente vive a faculdade, a gente assume a camisa, veste a camisa, e eu não me arrependo de nada disso. Eu acho que é uma excelente faculdade, formação, tenho amigos para a vida inteira, assim, muito orgulho de ter feito toda a formação na Santa Casa de São Paulo. Parabéns, realmente muito inspirador isso, porque tive a oportunidade de conversar com o Dr. Robert Meves aqui, que também hoje é professor lá na faculdade, entre outros colegas que a gente tem em comum, e quem estuda lá mesmo veste a camisa, aquela coisa de time, né? Exatamente. Aquela coisa de time que você tá lá e... Hoje eu tô atuando muito mais na Paulista. Sim. A gente não esquece jamais de onde a gente veio, né? Então, no começo até um pouco estranho, mas o ideal é você se dar bem sempre por onde você passa, deixar as portas abertas, fazer amizades sólidas, ser correto, né? E isso ajuda bastante a você encontrar o lugar mesmo que você mude aí por circunstância do destino aí. Eu queria te perguntar, porque hoje, Dr. Krupa, você está no Hospital de Guarulhos, você está com o pessoal lá da Escola Paulista, você atua na CD. Me conta um pouquinho da tua vida profissional, como é que você se divide no âmbito profissional, como é que é a sua atuação nesses locais de trabalho? Bom, o dia do Hospital Geral é sempre segunda-feira, né? Segunda-feira, para mim, é igual a cirurgia de escoliose. Praticamente toda segunda-feira tem um ambulatório e tem as cirurgias lá no Hospital Geral de Guarulhos. Os residentes da Paulista rodam lá desde 2018, então tem o auxílio deles, é muito importante para crescimento acadêmico, para documentação de caso, então é muito importante essa parceria. Eles ajudam muito no acompanhamento desse paciente, né? Paciente que fica internado por muito tempo, então é importante isso. O restante da semana eu me divido entre cirurgia cirurgia da CD ou no Sabará, que também eu atuo no Sabará. Você atua lá também, né? E o consultório, né? Então aí depende, cada dia é uma dinâmica diferente. Também é o legal da medicina, que você não tem sempre o mesmo lugar que você vai todo dia. Legal. É a vida agitada, né? Cada dia um hospital, cada dia um paciente. E lá no Hospital de Guarulhos, para deixar claro, é um hospital público. Então lá é SUS. Você atua lá no SUS, lá na Unifesp também, né? Sim, quando eu participo muito menos das cirurgias do Hospital São Paulo, né? Sim. Os residentes que participam lá com você para ver as deformidades. Exatamente. Perfeito. Então, muito interessante tudo isso. E já entrando um pouquinho mais no tema que você gosta bastante, eu também, e a gente atua muito nisso, falando da escoliose. A gente fala aqui, a gente já definiu vários tipos de escoliose aqui no podcast. A escoliose idiopática, neuromuscular, congênita, mas é interessante a tua visão, né? É você que tem muita experiência. Tem aquela definição clássica do livro, mas tem a definição do profissional, do médico que tem experiência. Define para o pessoal aí, na visão do Dr. José Thiago Krupa, o que é uma escoliose, e explica um pouquinho para nós. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, obviamente, que ela é mais notada no plano frontal, no plano olhando o paciente de frente, né, que a gente chama de coronal, né? Para a gente considerar uma deformidade escoliótica, ela tem que ter um desvio acima de 10 graus nesse plano frontal, e muitas vezes, dependendo do tipo de escoliose, ela é associada a uma torção da coluna, uma rotação da coluna, que principalmente as idiopáticas, que são as mais comuns, isso é bem característico. Você só não vai ter a torção da coluna em escoliose que elas são secundárias, ou às vezes a dor, ou até mesmo uma curva que é uma compensatória a uma deformidade estruturada, né? E você pode ter menos ou nenhuma rotação vertebral. A rotação vertebral, ela faz parte aí da essência da escoliose. Perfeito. Eu estou te fazendo essas perguntas porque a gente vai chegar no tema principal do nosso podcast, que eu já vou revelar aqui, mas vou deixar um suspense, mas é muito interessante esse tema.
as pessoas têm muita dúvida, mas a gente precisa contextualizar o que é a escoliose para a gente ir para o tema principal. Na tua visão, Dr. Krupa, quando o senhor trata conservador, quando você tem que ir para a cirurgia, obviamente que existe literatura para isso, mas a sua experiência também conta demais a sua visão. A cirurgia, a indicação no paciente adolescente ou paciente de início precoce, né? As deformidades normalmente são cirúrgicas, são aquelas deformidades com mais de 50 graus ou que tem um potencial de crescimento grande que você chegue acima de 40, 45 com uma dificuldade de fazer o tratamento clínico, tratamento conservador. Abaixo disso, a gente sempre tenta dar preferência para o tratamento conservador. O tratamento conservador ele pode ser utilizado para você tratar o paciente de uma maneira definitiva, ou você pode também ser utilizado, ele pode ser utilizado para você retardar uma indicação cirúrgica, permitir um crescimento melhor da criança ou do adolescente precoce aí que você vai estar tratando. Então ele tem bastante importância no tratamento da deformidade. Normalmente a gente indica um tratamento mais de fisioterapia quando o paciente tem a condição, o paciente tem uma condição de treinar os exercícios, então ele não pode ser um paciente muito pequeno, né? Com a fisioterapia, isolada até uma deformidade aí de 20, 25 graus. A partir daí, se o paciente é imaturo, há uma indicação de uso de um colete, né? Tem alguns coletes descritos para escoliose, não vou entrar em detalhes, mas o colete faz um papel fundamental no tratamento conservador. Em alguns casos, a gente pode usar, de vez um colete, fazer uma correção e usar um colete gessado, principalmente em crianças muito pequenas, que você pode até resolver o problema da escoliose com um colete gessado. E a cirurgia nas deformidades maiores e principalmente com potencial de crescimento. Certo, perfeito. Eu quis contextualizar toda essa situação da escoliose. Obviamente, daria para a gente ficar aqui falando horas e horas sobre os tipos, as indicações, os tratamentos. Mas o tema principal é a tração, né? Pré-operatória e intraoperatória para o tratamento da escoliose. Então, muita gente pergunta, até mesmo os médicos mais novos têm dúvida sobre isso, de quando usar, quando não usar. Explica um pouquinho o que é a tração para a gente, quando você começou a usar, quais são os benefícios. Conta um pouquinho para a gente. Bom, a tração ela é descrita no tratamento da escoliose desde a época antiga. Hipócrates, Galeno, tem relatos do uso da tração para o tratamento da correção da deformidade e depois usar alguma técnica para tentar segurar essa correção, né? No século XIX, isso é bastante descrito, né? Fazer uma correção sob tração e fazer um colete gessado na tentativa de corrigir e tratar a deformidade. Então, tem trabalhos da época mostrando o uso da tração. E até hoje a tração ela é base de inúmeros tratamentos que a gente faz para a escoliose. Inclusive a técnica bipolar usa o princípio da tração, o sistema de Growing, para você fazer o próprio colete gessado numa criança, você usa uma tração gentil, mas é sob tração que a gente faz. Então a tração ela é muito importante no tratamento da escoliose. E a gente pode utilizar de diversas maneiras, né? Então, a gente pode usar a tração para facilitar uma cirurgia, então que a gente chama de intraoperatória, ou uma tração para você preparar o paciente para uma cirurgia, que é uma tração pré-operatória. E essa que talvez a gente possa dividir ainda, essa pré-operatória, entre tipos, né? Uma tração halogravitacional, que você usa o próprio peso do paciente como contra-tração para correção. Uma halofemoral, que você usa uma tração pela cabeça e pelo fêmur, contrária, para fazer a correção. E o que tem ganhado força ultimamente é uma tração que a gente chama de halopélvica, através de um fixador externo que faz o alongamento da coluna enquanto o paciente está sendo preparado para a cirurgia. E tem vários benefícios em relação a isso daí. Eu vou tentar exemplificar aqui e pedir para você exemplificar,
mas vou pedir para a nossa edição colocar algumas imagens de tração aqui para que fique de fácil entendimento. Mas a tração nada mais é que você esticar a coluna do paciente. Como é que... Então, no português claro aqui para os pacientes que estão assistindo a gente. O que talvez tenha mais impacto é quando a gente propõe a tração pré-operatória, como preparo para uma cirurgia. Perfeito. Né? Então, a gente faz um ganho de comprimento da coluna através de uma força de tração. Esse ganho ele é gradativo, né? Então, isso permite que o paciente vai ganhando comprimento de tronco, então permite que ele faça uma reabilitação respiratória, que ele faça uma reabilitação nutricional, preparando para uma cirurgia grande, né? E também você, com essa correção gradativa, você prepara a medula espinhal que está dentro da coluna para uma correção que vai vir aí. Então, você acaba diminuindo a chance de eventos aí para queda de potencial evocado com esse preparo do paciente através de uma tração. E, nesse período, como eu falei, a equipe multidisciplinar do hospital ela tem como atuar em diversas maneiras para melhorar o estado do paciente, preparando para a cirurgia. Vamos lá. Existe um paciente, uma indicação clássica para tração, um tipo de escoliose, é o ângulo de Kobe? O que é elegível para se utilizar uma tração pré-operatória? Vamos falar da pré. Então, quando a gente faz uma tração pré-operatória, normalmente são aquelas curvas maiores, mais complexas, que tem acima de 100 graus de ângulo de Kobe, e que tem uma rigidez, ela tem uma flexibilidade menor que 30%, que a gente normalmente utiliza aí, mas principalmente curvas acima de 100 graus. E aí a gente conseguir ter uma correção mais gradativa e facilitar alguns parâmetros para a cirurgia. E quanto tempo na pré-operatória você deixa o paciente nessa preparação, nessa tração? A gente, assim, normalmente a gente fala em média de 6 semanas, mas o que a gente vai conforme for respondendo com a tração. Então, normalmente o paciente atinge um platô nesse período de 6 semanas. Se você insistir na tração por mais tempo, ele volta a ter ganho mais para frente, só que daí começa a ter problemas em relação a esse período prolongado de tração, em relação à qualidade óssea. Então, você tem que suplementar, às vezes, a parte óssea para evitar uma depletação óssea grande, né? Uma osteopenia, uma osteoporose por causa da tração. Então, você não pode deixar ele também muito tempo nessa tração. E a maneira que a gente faz a tração, ela pode diferenciar e ter alguns benefícios se você faz isso através de uma tração gravitacional ou utiliza algum outro dispositivo. Perfeito. E com relação ao peso, como calcular o peso para utilizar nessa tração para que você consiga ir alongando gradativamente essa coluna antes da cirurgia? É importante isso porque, assim, a tração, apesar de ser uma ferramenta muito importante, você tem riscos quando você faz ela. Então, você tem que começar de uma maneira um pouco mais sutil, né? Principalmente quando a gente está falando de tração halogravitacional. É aquele paciente que está ou numa cadeira, ou no andador, ou no próprio leito adaptado, com o peso tracionando a cabeça e usando o próprio peso dele como contratração na correção da deformidade. Então a gente começa com um peso aí em torno, que é o peso da cabeça, em torno de 4, 5 quilos, dependendo do tamanho do paciente. E aí o aumento desse peso vai ser diário, que vai variar de meio a 1 quilo por dia. Normalmente a meta que a gente coloca é de 50% do peso corporal, mas cada caso, dependendo da evolução, a gente vai avaliar isoladamente. Funciona o mesmo princípio para a tração intraoperatória? Não, a tração intraoperatória você tem que tomar mais cuidado porque você está fazendo uma correção imediata. Então, assim, Entendi. Existem trabalhos na literatura que na cabeça você não pode superar 10 quilos de tração no intraoperatório. Porque acima disso
você vai ter a queda do potencial evocado, o risco neurológico. Então, no paciente adolescente, normalmente a gente usa como limite 10 quilos. No paciente pediátrico é menos. Normalmente a gente está falando aí de um paciente de 20 quilos, a gente vai colocar em torno aí de 4, 5 quilos na cabeça. Entendeu? Então é um pouco menos e é muito importante ter a monitorização neurológica intraoperatória para te dar segurança. A tração, quando você faz intraoperatória, você também faz uma contratração, que ela pode ser uma tração cutânea nos membros inferiores ou uma tração esquelética no fêmur. E aí você pode colocar mais peso, né? Então a literatura fala que até 25, 27 quilos, somando os dois membros inferiores, você pode utilizar. É claro que você não acaba utilizando tudo isso, porque você tem que pensar que você está com o paciente na posição horizontal. Você põe no máximo 10 na cabeça, coloca quase 30 no membro inferior, ele vai escorregar para o lado. Sim. Então tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio aí. Perfeito. Eu vou pedir para a edição colocar algumas imagens da tração, tanto pré quanto intra. Mas você falou de alguns riscos. Quais são os riscos inerentes da tração? Tem mais risco acho que deve ter mais risco, como você falou, no intraoperatório, né? Porque você já faz uma tração. Tem essa diferença? E quais são os riscos? Então, vamos separar. A tração intraoperatória, que você vai usar só para fazer a cirurgia, para te ajudar na correção da cirurgia. Então, a intra te ajuda na correção. Exatamente. Você acaba tendo o risco neurológico. Então, se você exagerar nessa tração, você tem um risco de queda do potencial evocado, que é o principal. E você tem o risco em relação ao cuidado da pele, do contato, que você aumenta o contato da pele, aumenta o atrito da pele com o leito. Então, você tem que proteger as extremidades com adesivos próprios para isso. E o rosto também você pode ter um aumento da pressão devido ao peso, então tem que tomar cuidado com a parte de pressão de pele, de contato dos olhos. O paciente pode mudar no leito, então tem que ter um cuidado em relação ao posicionamento desse paciente e a proteção das extremidades. Na tração pré-operatória, a gente tem riscos relacionados à posição do pino. O pino, daí você muda, né, o tipo de fixação na cabeça, isso é uma coisa importante. Normalmente, quando a gente faz pré-operatória, a gente pode utilizar o próprio halo craniano, mas como ele é uma fixação mais robusta, normalmente a gente faz uma fixação mais simples, que é uma pinça de Gardner, que ela tem um apoio só acima da orelha. Então você consegue não deixar nenhuma marca na tração no paciente. Quando você coloca o halo e o pino fica na parte frontal, você acaba deixando uma marca para o paciente, mesmo que transitória, a gente tenta evitar. Então na intraoperatória a gente dá a preferência pela pinça de Gardner. Na tração pré-operatória, a gente vai colocar um halo craniano. Então, assim, o primeiro risco é a correta inserção desses pinos no halo craniano. Normalmente, o pino anterior, ele tem que ficar na parte lateral, 1 centímetro, meio centímetro a 1 centímetro acima da sobrancelha, na porção lateral da sobrancelha. Que você evita os nervos e o seio frontal na frente e os nervos supratrocleares, supraorbitais, que estão nessa parte mais medial do crânio. Então, ele tem que ficar nessa posição. Também tem que tomar cuidado com a musculatura temporal aqui lateral, que se você colocar o pino através desse músculo, o paciente vai ter dor para movimentar, para movimentar o rosto, a alimentação, então vai ter dificuldade. Então, essa parte lateral tem que evitar também. A parte posterior é mais tranquila em relação ao posicionamento. Crianças, você precisa de pelo menos aí 6 pinos, normalmente é o número que a gente utiliza para criança. Adulto, normalmente 4 pinos é o suficiente, que você tenha uma fixação melhor no osso. Fora isso, a questão do posicionamento dos pinos, você tem os riscos decorrentes da própria tração. Né, que você tem a paralisia de nervos cranianos, principalmente o sexto par, o nervo abducente. Então, se você tiver uma paralisia desse nervo, você vai ter uma diplopia, você vai perceber uma diplopia no paciente. O que seria uma diplopia? Seria você teria um lado uma alteração do centro dos olhos, vamos dizer assim, de uma maneira fácil.
como se o paciente ficasse vesgo, né? Então, uma maneira fácil para o pessoal entender. Então, quando está em tração, há uma mudança da simetria dos olhos, é importantíssimo que a equipe seja avisada para interromper a tração, que na maioria das vezes é reversível e tudo bem, né? E também a questão do peso aí, que pode dar a questão neurológica, também é um risco da tração pré-operatória. Tem muitas peculiaridades, sim, né? Sim. Não é simples, não é simples, não. Quando o paciente fica muito tempo com a tração também, o cuidado com pino, infecção de pele, essas coisas também a gente pode observar. Você acha que a tração no Brasil ainda é subutilizada? Olha, assim, a gente pode pensar que assim, que a gente vê relatos mais antigos que utilizava bastante a tração nas curvas mais graves, né? Depois passou um tempo que o pessoal, até porque assusta um pouco, tem dificuldade da adaptação da cadeira, do andador, então assusta um pouco também o paciente. Então a tração ela ficou um pouco de lado e agora ela tem ganhado força novamente, principalmente para as deformidades graves. Principalmente quando você tem todo o recurso disponível da equipe multidisciplinar, como lá no Hospital da ACD. Então, hoje em dia, a gente tem até dificuldade de marcar os pacientes que precisam da tração, porque você acaba não tendo o leito sempre disponível, né? Às vezes tem que esperar um paciente sair para entrar outro. Então, é uma dificuldade atual que a gente tem observado lá na ACD. Na sua opinião, operar com tração ajuda bastante na correção da deformidade? Ajuda. Claro que assim, você pode fazer essa tração intraoperatória de outras maneiras. Então, talvez colegas que preferem fazer uma haste de distração intraoperatória enquanto vai fazendo as correções também. Entendi. Uma outra maneira. A vantagem desse fazer com a fixação nos parafusos é tirar a tração da coluna cervical, da região que a gente não vai manipular da coluna. Mas assim, fazendo ela com distração da haste ou fazendo ela com a tração propriamente dita, ajuda bastante na correção da deformidade, ajuda bastante na própria dissecção do paciente, o sangramento ajuda bastante. Então, tem várias vantagens aí. E quando a gente fala de paciente neuromuscular, tem uma imensa literatura que suporta, quando você faz a tração, você tem melhor correção da obliquidade pélvica, melhor correção da deformidade. Então, é fundamental nesses pacientes também o uso da tração intraoperatória. Muito interessante escutar sobre a tração para o tratamento da deformidade. Eu acho que a gente precisa trazer mais informações sobre isso. Eu vejo isso crescendo no Brasil, né? Vi muita utilização da tração fora do país e aqui eu tenho percebido que vem aumentando. Agora o que nós temos de atualidade aqui, principalmente chegando aqui no Brasil, é uma tração que a gente chama de alopélvica. Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho importante a gente falar porque ela tira a dependência do paciente do leito, da cadeira adaptada, do andador. Então é uma fixação. Você não usa peso, né? Você faz um fixador externo, vamos dizer assim, utilizando o halo craniano e uma fixação na crista ilíaca, na pelve. E você faz uma montagem de hastes, que a gente pode chamar de telescopáveis, né? Que você faz com a rotação da porca, você ganha... Cada rotação completa você ganha 1 milímetro de comprimento. Perfeito. Nesse fixador. Como funcionam os fixadores do trauma, dos fixadores circulares, os Ilizarovas que utilizam no trauma. Para quem está assistindo a gente, seria aqueles que eles chamam de gaiola, quando você vê aquele paciente... semelhante à gaiola da perna, exatamente. Que o motorqueiro cai. Só que você monta ele no tronco. Perfeito. Então é aquela gaiola, só que você monta ele na cabeça e na pelve. Isso. Com o objetivo de fazer essa tração e esticando a coluna. Essa tração ela não é novidade. Esse tipo de fixação ele desde a década de 70 que está desenvolvido, só que antigamente ele era mais circular. Perfeito. Tinha uma fixação anterior e posterior que dificultava muito a adaptação do paciente para deitar no leito e tudo mais. O que a gente tem visto atualmente, principalmente os chineses trouxeram isso, a gente viu bastante isso
no ano passado, veio uma delegação chinesa, que mostra um fixador que é só na parte frontal do paciente. Entendi. Permitindo que o paciente tenha maior liberdade para deitar, se adequar no leito, isso é com a interessante. parte posterior livre, né? A grande vantagem dessa tração é que você, primeiro, tira a dependência do paciente de equipamentos que deixam ele preso. Sim. Como cadeira de estanhará para tração, Sim. ou andador, a um leito adaptado. Então ele consegue se locomover sozinho com maior facilidade. Perfeito. Ele não fica preso a nenhum dispositivo, né? Claro, tem a questão do estímulo do fixador externo, mas ele não fica preso a nenhum dispositivo. E como você faz uma distração entre dois pontos de apoio, você distribui essa carga de uma maneira igual em toda a coluna. Quando a gente faz uma tração gravitacional, o começo da carga é sempre na coluna cervical. E aí, conforme você vai aumentando o peso, você vai atingindo partes mais baixas da coluna. Mas uma deformidade lombar, a tração ela acaba tendo a tração utilizando o peso do paciente, a gravitacional, acaba tendo muito pouca influência na deformidade mais distal. Perfeito. Quando você tem uma fixação em dois pontos esticando, você acaba distribuindo a carga de maneira igual em todos os segmentos da coluna. Então você coloca a tração de uma maneira eficaz em toda a coluna, mesmo em deformidades mais baixas. Perfeito. E também essa distribuição da carga em toda a coluna, você diminui o risco do dano neurológico da coluna cervical, porque você distribui melhor essa carga em todos os segmentos. Também pela literatura que a gente vê, claro, a literatura é principalmente da China, né? Você tem um potencial de correção maior que a alogravitacional. Interessante. Então, você acaba atingindo a correção num tempo menor, apesar de você conseguir prolongar essa tração até mais do que a gravitacional, porque você deixa o paciente livre para se movimentar. Então, ele fica menos dependente no leito. Uma avaliação mais subjetiva dos chineses é que você também consegue reduzir o uso de osteotomias maiores, osteotomias que a gente chama de 3 colunas, numa frequência maior na tração alopélvica do que na tração alogravitacional. Entendi. Então, é uma coisa que uma modalidade de tração que promete bastante, que está chegando para a gente aqui no Brasil. No Brasil teve 2 ou 3 casos no INTO somente realizados dessa tração, e nós vamos realizar os 2 primeiros casos aqui em São Paulo, no Hospital Geral de Guarulhos, e também nós estamos vendo de fazer na ACD também. Muito interessante. Ainda sobre esse tipo de tração, ela é indicada para todos os tipos de escoliose? Há alguma limitação com relação à idade ou não? Olha, quando você vai utilizar a tração no tratamento do paciente, principalmente a tração pré-operatória, dependente do dispositivo, primeiramente tem que ter uma conversa muito clara e compreensível para o paciente entender do que nós estamos propondo. Por que nós vamos fazer aquilo, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, e para entender também a complexidade da deformidade que ele tem. Então, a conversa, primeiramente, é fundamental. Tem alguns pacientes que nessa conversa, você fala, não vale a pena tentar, porque você vai ter problemas em relação à aceitação dessa tração. Então, você tem que avaliar o paciente, eleger o paciente que você vai utilizar nisso daí, independente da deformidade. Eu normalmente indico a tração alogravitacional nos pacientes com mais de 100 graus, com curvas rígidas, mas que ele tem uma curva, um raio não tão curto, não tão agudo o raio da curva. Você funciona bem, a alogravitacional que a gente já faz há anos aqui no Brasil, funciona muito bem, você consegue fazer ela no tempo legal, com o recurso principalmente que tem na ACD, com as avaliações multidisciplinares, você consegue resolver muito bem esse paciente. Nas deformidades mais graves, com raio curto, principalmente as congênitas, a tração alopélvica promete ser melhor em relação à correção da deformidade. Então, acho que nessas que a gente vai indicar inicialmente esse tipo de tração. Tá? Claro que vai depender muito da experiência que a gente vai adquirir Tem coisas na medicina que você só
vai com a experiência do dia a dia que você vai definir melhor a sua indicação. Perfeito. Então, mas que promete bastante nas curvas mais graves essa modalidade diferente de tração que a gente tem agora disponível no Brasil. Essa tração que a gente está falando agora, que tem muita casuística na China, ela pode ser indicada também para criança ou não? Não, a gente, assim, isso não é bem claro na literatura da China. Quando a gente viu a primeira vez, eles falam que em pacientes acima de 10 anos. Perfeito. Tá? Mas, assim, você pensa que a ossificação do ilíaco, ela vai acontecer ainda, então esse limite pode ser um pouquinho maior. Sim. Isso não tem bem claro, mas já vi em pacientes com 10 anos que eles colocaram, principalmente para impressão basilar, que ela também funciona para outras patologias. Certo. Né? Então, assim, não existe isso bem claro, mas a princípio o corte aí são os 10 anos de idade. Certo. Tá? Então, as deformidades de pacientes adolescentes, principalmente pacientes adultos, você está tranquilo de fazer. As crianças são mais complexas de você fazer esse tipo de fixação. Aí é uma avaliação caso a caso, e eu acho que é muito importante para quem for começar ter uma ponte de contato com quem tem experiência. Então, o pessoal que importa esse fixador tem um contato direto com os médicos que já têm experiência na China, e essa troca de experiência eu acho que é importantíssima quando você tem dúvida em relação a um caso. É importante falar que você teve um treinamento também, não sei se com esse tipo de hidratação, mas você foi visitar o serviço na China, né? E lá as deformidades tem cada tipo de deformidade, eu já vi, eu também já fui para a China, então conta um pouquinho aí. Assim, ó, na China, quando a gente foi visitar, curiosamente a gente viu pouca deformidade, viu casos, né? Mas não pacientes, cirurgias ao vivo, né? A gente viu aulas com os casos deles, que são assim, casos bastante complexos. Então, mas a questão da deformidade, assim, a cirurgia ao vivo, isso a gente acabou não tendo nessa vez que a gente foi. A gente teve também muita experiência quando eles vieram o ano passado aqui no Brasil, né? Fizeram uma expedição, foram nos congressos, então todo mundo que participou ficou bastante abismado com os casos que eles trouxeram. Então, a medicina da China tem um crescimento aí tecnológico grande. Eu acho que que a gente olhava muito para os Estados Unidos e Europa. A China é um mercado também muito pioneiro em muitas áreas da medicina que vão ser referências nossas, com certeza. No ano passado, quando ele foi fazer os casos no INTO, eu tive a oportunidade de estar lá e ver a fixação e ver que realmente é um dispositivo aí que promete bastante. Já que a gente entrou nesse assunto de tecnologia, Dr. Krupa, na sua opinião, em cirurgia de deformidade, quais foram as principais tecnologias promissoras nos últimos anos que vieram para o Brasil, na sua opinião? Olha, dentro da deformidade foi uma coisa muito legal quando veio a ideia da correção da derrotação. Tem vários sistemas depois que vieram, né, para correção da derrotação vertebral. Então, essas torres de derrotação, isso foi um diferencial que eu acompanhei, né, que os materiais que a gente utilizava no começo, já de terceira geração, você não tinha esses dispositivos tão claros para derrotação vertebral. Então, essa é uma tecnologia interessante que mudou nos últimos 15, 20 anos, né? É bastante interessante. E não tem como a gente não falar, principalmente na escoliose neuromuscular, do conceito da técnica bipolar, né? Que mudou muito assim, a maneira que a gente encara esses pacientes. Posso dizer isso na prática. O que me levou a ir atrás da bipolar foram esses pacientes neuromusculares que a gente fazia as cirurgias de artrodese convencional e tinha muita complicação, até óbito no pós-operatório. Então, isso mudou bastante e tem mostrado nesses 6, 7 anos que a bipolar está mais frequente aqui no Brasil, que realmente veio para mudar
o conceito do tratamento da escoliose neuromuscular. Interessante. E você teve também a oportunidade de visitar lá o Hospital Necker, o desenvolvedor da técnica bipolar. Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi essa imersão lá? Não, foi muito, muito legal. Assim, é uma imersão muito direta, muito assim, próxima. A gente tem alguns hospitais que a gente vai e fica como observador, uma coisa bem distante, assim. Lá a gente pode entrar em campo com o Dr. Milady, ele mostra o passo a passo, então assim, é uma imersão muito legal e ele mostra diversas aplicações para a técnica bipolar. Muitas delas que a gente considera que realmente são revolucionárias, outras seriam mais um jeito de fazer um tratamento, entendeu? Tem alguns críticos quando as indicações menos importantes, mas em relação, acho que a escoliose neuromuscular, qualquer crítica aí tem caído gradativamente aí, porque mudou aí principalmente o paciente de baixa função, paciente de baixo peso, o tratamento desses pacientes. Na sua opinião, qual que é o maior benefício da técnica? Para mim, são o tratamento das escolioses neuromusculares nesse paciente frágil. Você, uma cirurgia menor, você consegue a correção que ele precisa do ganho de comprimento de tronco, ganho de equilíbrio do tronco, né, da estrutura escapular, da estrutura pélvica, de uma maneira efetiva, e que mesmo que você não consiga ter o dispositivo de crescimento, então, mesmo que ele faça um pouco quando a gente faz uma fixação sem abordar todo o segmento vertebral, a gente está mais sujeito a voltar a ter o crankshaft, que uma torção da coluna devido ao crescimento, principalmente da parte anterior da coluna, né? E mesmo que faça esse crankshaft, o paciente mantém-se equilibrado com o tronco. Então, assim, eu acho que esse paciente é o paciente ideal para esse tipo de técnica. Perfeito. Você acha que, ainda no tema de tecnologia, né, você abordou a questão da derrotação da coluna vertebral, falamos um pouquinho sobre esse novo tipo de tração, falamos da técnica bipolar. A gente está vendo uma onda aí de navegação cirúrgica, robô na cirurgia da coluna vertebral. O que você acha desse tipo de tecnologia hoje, atualmente, nas deformidades? Olha, eu acho que é uma ferramenta muito importante, que ela está em desenvolvimento, né? Tem muito crítico que fala que é difícil, tem que, às vezes, calibrar, recalibrar, mas assim, isso veio para ficar, entendeu? Com o ganho, a incorporação de tecnologias, a navegação, o uso do robô também, não tem como, vai ser inexorável, né? Vai acontecer e vai aumentar a precisão da cirurgia. Então, assim, eu utilizo muito em procedimentos onde tem uma fixação mais desafiadora. Então, às vezes, quando você precisa envolver a coluna cervical ou numa deformidade onde você tem uma fixação pedicular difícil. Então, isso realmente ajuda bastante. A questão de você depender da adquisição de imagem ou da calibração do sistema leva um tempo, tem que fazer treinamento, tem que se adaptar, mas em casos que você aumenta a precisão muito grande da fixação do seu implante, que vai te dar menos complicação neurológica e uma fixação mais robusta. Então é uma tecnologia bastante importante, que, ao meu ver, ela ainda está em desenvolvimento. Perfeito. Né? Ela está em desenvolvimento, apesar das aplicações que a gente tem na prática hoje, ela vai evoluir bastante. Então, tem tudo para mudar, impactar de uma maneira muito importante na cirurgia da coluna. Excelente. A gente está caminhando aí quase para o final do podcast, mas eu gosto de fazer algumas perguntas que inspiram outros profissionais que estão pensando em fazer medicina, ou estão na residência, ou pessoas que estão vendo o podcast e estão em dúvida se faz ou não a medicina. Qual uma dica que o Dr. José Thiago Krupa daria para alguém que está pensando em fazer medicina, mais especificamente, talvez, cirurgia da coluna?
Então, a medicina eu acho que tem que ser algo que você ama. Entendeu? Você tem que fazer com amor. Você está tratando de outra pessoa, né? Então, por mais que você esteja distante do paciente, na radiologia você está tratando com vida. Então, assim, isso é um fato que tem que ser importante. Você vai trabalhar com vida humana e é importante que você faça isso com amor, né? Então, para mim, nunca foi uma questão financeira, apesar que há sempre um discurso que o médico ganha bem, mas isso eu acho que deve ser a última coisa que você vai pensar, entendeu? A medicina você está tratando de pessoas, seja ela criança, adulto, idoso, mas você está tratando pessoas e ela exige que você tenha dedicação nisso daí. Então, o pessoal fala que a medicina é um sacerdócio, e realmente é. E eu acho importante na escolha de quem está fazendo ter noção exatamente disso, né? Que você precisa ter dedicação e amar a medicina para fazer. Porque algumas coisas em relação principalmente no Brasil, tem dificultado a vida do médico. Então, cada vez é mais importante que essa mensagem fique, né? De fazer aquilo porque você ama, está fazendo aquilo, você vai se dedicar ao paciente e ao tratamento do paciente. É uma profissão difícil, então precisa ter perseverança, estudo. É muito importante hoje na medicina trazer novas ideias, novas tecnologias, né? A medicina tem passado uma mudança grande com inteligência artificial, uso de robô. Então, não adianta pensar na medicina como ela é atualmente, tem que pensar em evolução. Então, ir atrás de conhecimento, no que ela vai evoluir, nas áreas que você pode aplicar a tecnologia. Então, a parte da tecnologia vai ser cada vez mais importante aí para a medicina. Então, ter essa visão é importante também. E é algo que gosta de fazer. Eu acho que todo mundo fala que quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não precisa nunca mais trabalhar, né? Exato. Então, você faz as coisas com prazer. Eu tenho o privilégio de falar que eu faço hoje o que eu sempre quis fazer e tenho muito gosto de trabalhar com o que eu faço hoje em dia. Dá para perceber, sim, a gente que te conhece, o tanto que você se dedica, que você se preocupa, sempre se atualizando, sempre colocando o paciente em primeiro lugar, visando o melhor, principalmente também para as crianças, né? E é muito interessante, é muito legal ver isso. E assim, nem tudo são flores, né? Sim. Principalmente tratando de casos tão complexos, Sim. né? A gente tem que estar preparado também para trabalhar com frustração, né? O jovem hoje, talvez um desafio para a juventude que tem tudo mais imediato do que era antigamente, trabalhar com a frustração. E na medicina tem bastante. Às vezes você se dedica, faz o melhor para o paciente, mas seja por uma força superior ou por uma complicação, você acaba perdendo esse paciente, né? Então, isso é muito importante, que a perda faz parte de quem trabalha com cirurgias tão complexas. Então, nem tudo vão ser flores. Então, para ter o caso de sucesso, você sabe que teve muito problema, teve muita dedicação, muito sofrimento, mas eu acho que recompensa. Quando você chega e consegue impactar um paciente, trazer um benefício, mudar a vida do paciente, eu acho que não tem nada, acho que no mundo que seja mais recompensador do que isso. Se você me permite, isso é muito importante que você falou, porque esse tipo de cirurgia é muito complexa. Obviamente que você tem escolioses que elas são casos mais tranquilos de se tratar, se você pega no momento certo, na idade Sim. certa, com o ângulo certo. Agora, tem casos muito complexos quando você vai falar de escoliose neuromuscular, de escoliose de início precoce. Não, até o tema da aula, de uso da tração. É uma deformidade que você tem que pendurar um peso na cabeça do paciente para ir corrigindo.
E até eu dei essa aula de tração no grupo de excelência da CD na semana passada, e tem um caso que exemplifica bem o uso da tração quando a gente faz direitinho, que ela pode trazer de benefício para o paciente. Então a gente posso disponibilizar a imagem desse caso, do caso que você está falando. A gente tem vários casos assim bastante inspiradores aí. Claro que nem tudo, você tem que estar preparado, tem que estar complicação treinado, existe. Você tem que estar para responder imediatamente a cada desafio e sempre tentar trazer o melhor para o seu paciente. Perfeito. Dr. Krupa, para a gente encerrar aqui, dá uma dica ou uma informação, um conselho para aquela mãe que descobriu que o filho tem uma escoliose. O que você diria para ela? Porque às vezes a mãe e o pai recebem a informação e bate o desespero. O que é isso? Nossa, é grave, não é? Vai ter que operar. Qual dica você daria para esses pais? Olha, principalmente tratando de escoliose. Primeiro, diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é importantíssimo porque a escoliose, seja do tratamento conservador, a cirurgia mais simples, a cirurgia mais complexa, ela é uma janela de oportunidade. Então, se você perde aquela janela, você vai prejudicar o resultado final do tratamento. Então, às vezes, um paciente que não é cirúrgico, ele vira cirúrgico. Às vezes, um paciente com uma cirurgia simples, você vai fazer uma cirurgia muito mais complexa. Então, o diagnóstico precoce é importante. É importante buscar o conhecimento, confiar na ciência, confiar no que nós temos de literatura. Então, confiar no médico. Você tem que, claro, escolher o médico com carinho, que tenha experiência, que tenha formação, que você tenha boas indicações, esse médico, e confiar. Se você precisar de mais de uma, de duas, eu sempre falo aos meus pacientes, tem dúvida? Consulta outro colega. Tenha certeza do que é o melhor tratamento. Então, o conhecimento muda, né? Já tive casos que o paciente tinha uma evolução, piorava cada visita da paciente, e a família tinha uma questão de não aceitar o tratamento correto. Isso, assim, por mais que seja por um zelo para o seu filho, se você privar ele do tratamento correto, quem vai viver com a consequência é o seu filho. Então, primeiramente, diagnóstico precoce, buscar o conhecimento e o tratamento adequado, que é essa fórmula que é o melhor caminho para você trazer o melhor tratamento para o seu filho. Então, isso é importante. Perfeito. Acho que a gente trouxe bastante informação relevante sobre a escoliose, sobre tecnologia, sobre atração. Queria te agradecer a disponibilidade de participar aqui com a gente do podcast. Sei que sua agenda é corrida. Muito obrigado pela participação. Quer deixar mais algum recado? Como que faz para achar o Dr. Krupa? Eu atendo no próprio centro médico da ACD, né? Então, na internet consegue fácil contato. No próprio centro médico do Sabará. Na internet hoje facilita muito achar o médico, né? Então, para questão em relação ao tratamento das deformidades, acho que a internet vem aí mas os principais pontos o Sabará, o ACD e o do consultório. No SUS é sempre um desafio, né? Porque não depende da gente, a gente queria tratar todo mundo, né? Sim. Depende do tem uma fila, né? Tem uma central de regulação da oferta de serviços de saúde, chama CROSS. Então, lá no Hospital Geral, o paciente que não tenha plano de saúde, ele precisa vir encaminhado pelo CROSS, né? A gente não tem mais poder aí de colocar um paciente para dentro do ambulatório, né? Tudo isso tem uma questão legal aí, tem que ser bem, bem cuidadosa. E a gente espera que a gente consiga aí trazer o tratamento mais precoce para esses pacientes do SUS também. Perfeito. Vou deixar o contato do Dr. José Thiago Krupa aqui no YouTube, né, na descrição do podcast, e aí vocês conseguem achar o Dr. Krupa de uma forma mais fácil. Mais uma vez, muito obrigado. A gente chega ao final desse episódio do Angel Care Talks. Eu quero agradecer o pessoal da Angel Care,
Quero agradecer o pessoal da Lógica, nosso patrocinador, e nos vemos no próximo episódio. Tchau!